A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho e o Conselho Nacional de Justiça fizeram uma reunião para debater o combate ao trabalho análogo à escravidão. Confira na reportagem de Larissa e de Paula. Eu servia para ajudar a tirar o leite, tampar buraco de cerca e tudo isso em prol de um prato de comida. Esse também era gente ruim, ele te colocava para tirar o leite, carregar o leite, fazer queijo, arrancar mandioca, cuidar de porco, cuidar de um cavalo que ele tinha, um cavalo de raça, e ainda te batia. Quando algo dava errado, ele ainda te batia. Aí ali foi o fim. Eu falei, eu preciso tomar outro rumo. Aí eu aproveitei e fugi da fazenda. Fugi da fazenda em procura de um lugar melhor. Esse é Maurício de Jesus Luz. Hoje, garçom no Tribunal Superior do Trabalho, ele conta a própria história como forma de alerta. Maurício foi submetido a trabalho análogo à escravidão ainda criança. Apesar de ser uma prática abolida no país desde 1988, o Brasil não conseguiu se livrar dessa mazela. O Ministério do Trabalho e Emprego realizou, ao longo de todo o ano de 2024, 1.035 ações fiscais de combate ao trabalho análogo à escravidão. As operações resultaram no resgate de 2.004 trabalhadores submetidos a condições degradantes. Para discutir o combate ao trabalho análogo à escravidão e ao tráfico de pessoas, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho e o Conselho Nacional de Justiça promoveram uma reunião técnica. O encontro ocorreu em Brasília, na sede do Tribunal Superior do Trabalho. A proteção dos trabalhadores, ela advém, não é, da própria Constituição Federal e das normas de regência da relação de trabalho. Dentre elas, a própria CLT, não é? A consolidação das leis do trabalho. E ela resgata esse princípio da dignidade. E o papel da Justiça do Trabalho é exatamente na solução do conflito, procurar criar nas suas decisões uma estabilidade para que haja uma relação de trabalho mais voltada para esses princípios de dignidade, não é? A juíza substituta Maria Odete Araújo, do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Pernambuco, participou da reunião técnica. Ela destacou que as formas de explorar os trabalhadores foram modificadas ao longo dos anos. Para caracterizar o trabalho escravo contemporâneo, é necessária a análise de novos contornos. Quando a gente fala em trabalho escravo, muita gente pensa naquele trabalho escravo colonial, clássico, né, dos africanos que vêm para o Brasil, que são acorrentados, que são chibatados. Quando a gente fala de trabalho escravo contemporâneo, a gente fala de um outro instituto. Um instituto que está ali no 149 do Código Penal, que tem hipóteses alternativas, ou seja, a gente não precisa de todas as hipóteses que estão no 149, com restrição de liberdade, de documento, com condições degradantes, jornadas exaustivas, tudo aquilo para considerar trabalho escravo. A juíza lembrou a importância de reconhecer a vulnerabilidade das vítimas e enfatizou a relevância do protocolo de julgamento para o enfrentamento ao trabalho escravo, criado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Para fins de jurisdição, primeiro a gente precisa entender o contexto do que está na petição inicial, porque nem sempre aquela indicação de trabalho escravo ela vai estar expressa. Porque é muito difícil você se entender escravizado. Então, o trabalhador dizer que foi escravizado, às vezes socialmente é um estigma, então ele não vai querer isso. Mas, a partir do direito que a gente tem, a gente vai olhar aquele contexto, vai entender aquela situação e, a partir dali, tocar aquele processo de maneira mais cautelosa. Ou seja, de repente, pegar um dia específico para usar aquele horário específico maior para uma instrução processual, para poder ouvir todo mundo de maneira mais tranquila, para se fazer entender para aqueles trabalhadores que muitas vezes não entendem a nossa linguagem. A professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, Melina Fachin, chamou a atenção para as responsabilidades de empregadores. Segundo ela, é necessário que a responsabilização seja ampliada para além das esferas trabalhista e penal. Hoje, nós ainda ficamos dentro dos parâmetros tradicionais, seja da justiça penal, nos casos que se enquadram, né, como crime de escravidão, seja da justiça do trabalho, no reconhecimento, por exemplo, dos danos e dos reflexos trabalhistas, mas nós não temos ainda assentado na legislação essa responsabilidade de todos os elos
elos da cadeia. Isso é muito importante. Países como França, Alemanha, Holanda, Suíça, a própria União Europeia já adotaram leis da chamada devida diligência. Nós temos um projeto de lei hoje no Brasil em andamento. Seria fundamental avançar nesse sentido, porque hoje nós ainda ficamos muito no âmbito da responsabilidade social corporativa.